Iniciaremos agora a segunda palestra dessa terceira noite. Para compor a mesa, convidamos, que será o nosso mediador, o professor Leonardo Maestre. Para ser anfitriã dessa mesa, convidamos a professora Ana Lúcia Martins Matoso, coordenadora do curso de Direito da Unifeb. E os nossos palestrantes, Dr. Rui Samuel Espíndola, que nos acompanha virtualmente, além do Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, irão ministrar a palestra Jurisdição Constitucional em Tempos de Violações de Garantias. Sejam bem-vindos, doutores. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, os organizadores do evento, o Dr. Ozawa, meu querido amigo, o Dr. Ricardo. Parabéns pelo evento, parabéns por toda essa estrutura montada. Cumprimentar aqui a pessoa da nossa coordenadora do curso de Direito da Unifeb, Ana Lúcia Matoso. Cumprimentar aqui a vereadora Marlina, que se encontra aqui presente, obrigado pela presença. A nossa presidente da nossa subseção aqui de Brusque, doutora Ildete, obrigado também pela presença. Aos colegas advogados, professores, acadêmicos, comunidade em geral, obrigado por estarem conosco já nesse horário, um pouquinho já no finalzinho, né? Mas é importante, né? É até difícil chegar nessa mesa depois dessa exposição que chega a nos emocionar em determinados momentos e nos constranger, principalmente, que o debate é necessário, o assunto tem que ser trazido. Eu me recordo quantas vezes nos bancos da academia, né, o professor Ricardo, sempre entusiasta dos direitos humanos, né, trazia os debates em sala de aula, sempre muito emocionado, tentando fazer com que os acadêmicos realmente abrissem os olhos para algumas questões que envolvessem as garantias individuais, o racismo, o preconceito, né? Eu até vou registrar, doutor Ricardo, que circulou fotos suas nas redes sociais, no evento lá em Balneário, né? Eu estou fazendo fotos com o pessoal do movimento que estava LGBTQI+, e mais um pouco que às vezes, né, o pessoal vai se engajando. Então, parabéns, doutor. São iniciativas assim que nos faz refletir, né? Então, desejo aqui um excelente evento, mas eu quero também registrar que esse Congresso Nacional de Direitos Humanos e Garantias Fundamentais, ele teve vários palestrantes em assuntos diversos. A questão com a primeira, iniciando com a Flávia Piovesan, né, referência em direitos humanos. Tratamos também a definitiva inclusão de quem ainda necessita de lugar na democracia, liberdades sexuais, gênero e feminismo nas relações humanas, e hoje, né, as questões centrais de etnia do Brasil e o racismo estruturante. E agora nós vamos passar então para a jurisdição constitucional em tempos de violação de garantias. Então eu vou passar agora a palavra para a nossa coordenadora, a professora Ana Lúcia, para que faça as considerações, e já passamos a palavra para os nossos palestrantes. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que o LACED, os organizadores, Dr. Luiz, o professor Ricardo Viana, estão de parabéns. E a presença nesses 3 dias, né? Não é fácil organizar, a gente sabe. E sucesso em todos os dias, né? Leonardo já especificou. Então, é uma honra estar aqui com todos vocês. Fico muito feliz. E muito ansiosa também, né? Foi um privilégio escutar primeiro o debate e agora mais um privilégio na jurisdição constitucional em tempos de violação e garantias. Obrigada pela presença de todos. Só para registrar, para a gente não ficar na frente de vocês, a gente vai ficar um pouquinho no ladinho ali da mesa e acompanhar o debate. E agora eu gostaria então de passar a palavra ao Rui Samuel Espíndola, mestre em Direito, advogado, para que faça suas considerações. Doutor Rui, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer o seguinte encaminhamento, dado o adiantado da hora. Eu havia preparado um texto para falar entre 30 a 40 minutos e agora, pela programação do evento, às 22 horas se encerra.
E o professor Ingo Wolfgang Sarlet é a grande autoridade nacional que fala por último aqui. E eu acho que deveríamos ouvi-lo. Né? O público, eu gostaria de ouvi-lo e o público ouvi-lo. E eu, em outra oportunidade, falo à FEB, falo à instituição, porque restamos muito pouco tempo para que nós falemos. Então, a minha sugestão é eu abdico da minha fala e o professor Ingo fala. Bom, professor Rui Espíndola, né? Caros amigos, caras amigas, né? Eu protesto. É uma gentileza enorme do amigo, querido amigo, né? Eu sei disso, né? Eu sei que isso é uma mostra de amizade, carinho, né? Recebo assim, e sem dúvida nenhuma. Eu faria uma consulta, né, popular, né, aos amigos aqui do... eu gostaria muito de ouvir o Rui, também estou num painel junto com um colega que eu admiro muito, né? E isso também me é constrangedor se eu falar e o Rui não falar. Então, Não, de modo algum. Não, mas assim, vamos tentar fazer uma justiça salomônica, assim, embora às vezes discutam, né, dessa justiça salomônica, mas de qualquer sorte, né, aquela proporcionalidade, né, me parece possível. Eu tenho uma apresentação que eu realmente até tinha adiantado para o Rui, que eu poderia encurtar por uns 20 minutos, mas posso falar menos, tá? Posso falar menos. Eu quero dar um recado que talvez possa, de alguma forma, ser útil, né? Eu precisaria de 10 minutos para isso, falei em 10 minutos sobre isso em outro evento. Iria falar um pouco mais, mas posso falar em 10 minutos. E se o Rui, então, se dispuser, eu gostaria muito de também falar 10, 15 minutos, talvez o público... Oi. Está me ouvindo? Deixa eu consultar. Pessoal, podemos ficar até 11 horas aqui? Não, 11 não. 11 eu não fico. Então daí. Então, o tempo não é problema. Nós vamos ficar ouvindo vocês, tá? Vocês têm o tempo aí, conforme preparados. Eu falo 10, 15 minutos. O Rui pode falar o tempo que gostaria de falar, que tinha programado, se quiser cortar um pouco, né? Mas eu gostaria de ouvir o Rui e se sairmos aqui às 10, 22h30, acho que fica talvez um bom meio termo, então, se os amigos aceitarem, né? Desculpe até te interromper, Rui, né? Quisesse não, meu caro Ingo, não. Eu entro aqui com... É que eu sou muito metódico. Eu preparo as coisas assim, e eu também preocupo-me com o ambiente da fala e da audição. O público está cansado, aqui eu compreendo que se demorou o evento, mas a minha ideia mesmo é com tranquilidade, é ouvi-lo, que você, então, fale primeiro, né? Bom, então podemos fazer assim, eu vou falar 10 minutos primeiro, sou metódico também, né? E aí, fale o tempo que você quer falar. Eu gostaria de ouvir o amigo também, eu estou aqui acompanhando. Tá bom, gente, senão vamos ficar mais tempo aqui nessa troca de gentilezas, né? Então, se o Rui me passa a palavra, posso então começar, porque eu falo 10 minutos. Pode ser? Fica à vontade. Bom, então, gente, boa noite mais uma vez a todas e todos. Agradeço muitíssimo ao convite, né? Rui aqui já sinta-se muito amigavelmente, né? E saudado, né? E sempre também um gentleman, um fidalgo, né? Saúdo aqui também o professor Maestro, a professora Ana, né? Que são também da coordenação da mesa e do evento, né? Da própria faculdade, né, de Direito. Se me permite também saudar o meu amigo, né, Luiz Osava, né, que também tem participado da coordenação desse evento e foi por intermédio dele que eu recebi o convite. A minha fala será curta e até desviando um pouco do tema. Desviando um pouco do tema, porque se eu usasse mais tempo, eu até tocaria mais na questão da jurisdição constitucional neste contexto, tá? Mas qual é a minha ideia? De falar hoje também aqui, até em outras ocasiões, sobre um tema que me chamou a atenção e sobre o qual eu fui instado a chamar, agora, início de novembro, num evento do Data Privacy Brasil, um Global Meeting sobre proteção de dados, enfim, da Índia, da África, assim por diante, da América Latina, né? Muito interessante. E o painel foi um painel sobre tecnoautoritarismo e estados democráticos. E o tecnoautoritarismo é um termo que, aos poucos, tem, digamos assim, entrado uma gramática, digamos assim, universal, mas ainda é incipiente a utilização dessa terminologia. Basicamente, significa, né, a utilização de recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados, é claro,
especialmente no contexto da expansão da digitalização, daquilo que chamam de transformação digital, né, e especialmente também as tecnologias de informação e comunicação, como modo de aumentar, em termos quantitativos e qualitativos, o controle exercido pelo Estado sobre a população. Né? E é claro que se dá por diversas formas, são diversos instrumentos para isso. Né? Vigilantismo, né? Concentração de poder informacional e vários outros, né? E, claro, com reflexos diretos, né? Em toda uma gama de direitos e garantias fundamentais, e, inclusive, garantias judiciárias processuais. Né? Inclusive garantias processuais judiciais. E, obviamente, com um impacto direto sobre as instituições democráticas e os próprios princípios do Estado de Direito. Né? É claro que o tecno-autoritarismo se dá também em estados autoritários, né? Se não assumidos, porque ninguém assume que é autoritário, né? Todo mundo é democrático, todos têm Constituição, todos têm direitos às suas cartas constitucionais, mesmo as mais rigorosas ditaduras, né? Mas um Estado autoritário, evidentemente, quanto mais tecno-autoritário, né? Mais sofisticado, né? É mais invasiva, mas é a sua, evidentemente, é a sua atuação, é a sua estrutura de dominação, né? O problema é que isso se manifesta também cada vez mais em estados ditos democráticos, tá? Estados ditos democráticos, né? E como elemento, inclusive, que tem corroído, né? Diz o ministro Carmen Lúcia, no caso da Amazônia, uma cupinização, né? Interna, digamos assim, dos processos democráticos, né? Ao longo dos últimos tempos. Nós podemos ver hoje, segundo os últimos índices, pesquisa de 2021, 2022, relativa a 21, né? 37% das pessoas do mundo vivem em estados autoritários, 17% em regimes híbridos, tipo México, Equador, Bolívia, Turquia, entre outros. 39,3% de democracias frágeis ou imperfeitas, Estados Unidos, França, Espanha, Itália, Portugal, Brasil, entre outros. Só 6,4%, são vários índices que medem isso, vivem em democracias plenas. Só 6,4%. Países nórdicos, Alemanha, Canadá, Irlanda, Japão, Islândia, Coreia do Sul, Suíça, Japão, Reino Unido, no limite, já na beirinha, Uruguai, Chile e Costa Rica. Né? Os critérios que se utilizam para essas classificações, para esses rankings, são processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, a cultura política e o respeito, evidentemente, aos direitos civis e políticos, especialmente liberdades fundamentais. Em todos esses níveis, o que está acontecendo é aumentando o peso do que diz respeito aos impactos das tecnologias de informação e comunicação e da digitalização que se fazem presentes nesses domínios. Tá? Por exemplo, o acesso à internet livre, a inclusão digital, assim por diante. Tem um livro, escreve muitos livros esse homem, né? O coreano-alemão Byung-Chul Han, o último dele se chama Infocracia, né? Onde ele diz que o que está se construindo é um regime de informação que consiste numa forma de dominação no qual as informações, seu processamento por algoritmos, inteligência artificial, determinam os processos sociais, econômicos e políticos, e ele acrescenta aquilo que eu achei mais interessante, que seja mais comum, né? Que em oposição ao regime disciplinar tradicional, não são os corpos e energias, estou lendo aqui a citação, que são explorados, mas informações e dados, né? Isso permite, evidentemente, controle prognóstico, comportamento psicopolítico, vigilância, tudo que nós vimos. Portanto, isso é um processo, né? Nós estamos vivenciando claramente sociedades democráticas, né? Onde isso se manifesta, né? Onde se manifesta? Se manifesta em diversos domínios, em relação à desinformação e às chamadas fake news. Ali podemos falar bastante, né, da atuação do judiciário, boa ou má, né? Criticável nesse contexto. Basta ver o que se passa no nosso sítio, né? no nosso rincão. Né? Mas não é o enfoque. Nem vou explorar isso mais. Acirramento das diferenças do extremismo, criando novas formas de fundamentalismo e acirrando outras. E, claro, enfraquecimento da democracia representativa. A hiperconexão e os problemas a eles inerentes. Não sei se vocês sabiam, o Brasil, segundo o último ranking, é o terceiro país do mundo onde as pessoas ficam mais tempo online. São só 3 que ficam acima de 10 horas. O Brasil é o terceiro, entre 10 e 11 horas. Quase 10 horas e meia por dia online. Só que hiperconexão significa desintegração dos laços sociais, efeito bolha turbinado, dificuldade de tomar decisão livre e consciente, superexposição e que facilita o controle e monitoramento pelo Estado e atores sociais. Quanto mais exposto, mais vulnerável ao controle. Né?
Vigilantismo, não sei se vocês sabiam, o Brasil está na metade dos 10 países do mundo que mais possuem câmaras de rede de vigilância requisições da rua, que são as com alta capacidade de reconhecimento facial, que são as mais conhecidas por ocupar no ranking de violação de direitos. Inclusive, elas são as que mais usadas na China, né? E 266 mil no Brasil, praticamente todas são dessa natureza. E, finalmente, a exclusão digital, que eu vou encerrar, né, a fala, né, para mais ou menos o meu tempo, né? Se vocês não sabiam que também o tecno-autoritarismo produz exclusão digital, e a exclusão digital produz e favorece muito o tecno-autoritarismo, né? Quase metade das pessoas do planeta, menos, um pouco mais de um terço, 2,9 bilhões, né, não tem acesso à internet, segundo informações do órgão competente da ONU, né? Desigualdade no acesso à internet, que se chama exclusão digital, afeta 52% das mulheres e 42% dos homens, né? Ou seja, novamente aqui aparece a diferença de gênero. Ela se agrava, como também foi objeto dos painéis anteriores, quando entra em causa a questão étnico-racial, né? Na África, só 43% dos habitantes vivem conectados, em relação a 88,4% dos europeus e 93,4% dos norte-americanos, né? Portanto, exclusão digital significa pessoas à margem da evolução tecnológica e uma massa de analfabetos tecnológicos. O problema da incapacidade de ler o mundo digital e mexer com a tecnologia, né? E ela tem se denunciado de uma forma mais violenta e sutil de manutenção e criação das desigualdades, né? Não só nas classes sociais, mas também entre nações e continentes. Temos a exclusão do acesso, a exclusão de uso, que é a falta de competência digital para usar, manejar a tecnologia. Para ter uma ideia, né, existem ainda 40 países, índice da ONU, né, onde mais da metade dos habitantes não sabem anexar um arquivo de e-mail, né? E o problema da qualidade de uso, que é saber selecionar os conteúdos. Se nós formos, isso se agrava ainda mais por atingir, como disse, mulheres, afrodescendentes, pobres, regiões distantes e sem infraestrutura, né? Tem aqui outros dados que eu vou pular, né? Governo digital. O governo digital prevê até final desse ano, né, que 100% desses serviços, que são 4 mil serviços públicos digitais no GovBR, sejam acessíveis. Problema acessíveis para quem? Nós ainda temos dificuldade, não sei se o Rui tem, eu tenho, de lidar com essa tecnologia, né? Se nós somarmos os índices de exclusão digital já referidos no Brasil, né, 17% dos brasileiros ainda não têm acesso à rede. Nos pobres, afrodescendentes, dizem, é muito mais grave, né? E se nós formos somar isso, a questão do analfabetismo funcional elevadíssimo no Brasil, que nós temos ainda quase 7% de analfabetos no Brasil, combinem exclusão digital com exclusão já tradicional do acesso ao ensino, que seja fundamental, de qualidade. O efeito turbinado que isso diz, o que isso facilita a dominação. Pois bem, encerrando, né, pulando que eu tenho, e com isso eu realmente encerro, eu vou chegar aqui naquilo que eu cheguei fazendo um salto, né, em relação a um texto que eu escrevi lá em 99, né, sobre direitos sociais, né, fazendo uma réplica, à época, o Roberto Campos, que disse que uma coisa lá que eu não gostei muito, achei, né, e aí fui responder um artigo, né, e eu peguei um texto do Boaventura Santos, que chama Reinventar a Democracia, no final dos anos 90, e o Boaventura Santos usa lá uma terminologia que ele chama de fascismo societal, ou seja, é a divisão da sociedade, né, em zonas onde tem Estado democrático, onde se tem direitos, e as zonas onde não se tem direitos, a zona onde vale uma lei própria, lei, né, praticamente da lógica do amigo-inimigo, né? Ou seja, o Estado democrático não se faz presente e, ainda por cima, não se faz questão de fazer presente, né? Ou seja, nós sabemos do que nós estamos falando aqui, né? A coisa não mudou muito, infelizmente, nos últimos tempos. E é nesse sentido que eu resolvi aproveitar a ideia de fascismo societal para falar em tecnofascismo societal, né? Que era uma forma ainda mais sofisticada e pervasiva, né, deste fascismo, porque o tecno-autoritarismo não se dá só em nível de Estado-sociedade, ele se dá intra-sociedade. Isso basta ver as manifestações de racismo, basta ver homofobia, basta ver discurso do ódio, né? Basta ver
o poder econômico e social das big techs, que vigiam tanto mais que os estados e são mais imunes, inclusive, a controle do que se está, pelo menos, no Estado democrático. Ou seja, me parece que, no mínimo, pode ser útil, né, essa ideia, né, esse link, né, com o tecnoautoritarismo, porque é, evidentemente, uma realidade que o Brasil está vivenciando e, eventualmente, nem todos estão se dando conta disso, né, porque isso também é um processo que é, às vezes, muito silencioso, né, ao qual nos expomos permanentemente, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Bom, era isso, né? Agradeço a paciência. Ui, acho que eu falei uns 13, 14 minutos, peço mil desculpas, né? Não resisti à tentação, mas ainda tens bastante tempo para que eu também possa te ouvir. Obrigado, gente. Bem, então, vou falar aqui, já cortei bastante da minha fala, tinha uma introdução sobre jurisdição constitucional e democracia, enfim, militante, mas o que eu tenho que falar, primeiro, agradecer o convite, aí, e que é um privilégio estar com o Ingo, mesmo que no espaço virtual. O Ingo, sou leitor assíduo dele há 3 décadas, somos amigos, nos encontramos em tantos eventos, é uma alegria tê-lo aqui e sabê-lo já na advocacia, né? Aposentado da desembargadoria do TJ do Rio Grande do Sul e advogando, trazendo também os seus conhecimentos para a advocacia. Pois bem, o tema da minha exposição, que eu havia procurado fazê-lo maior, é democracia militante. O que tem a ver esse conceito? Mas, para chegar no conceito, eu quero primeiro ler para vocês a opinião de 3 figuras inesquecíveis do século XX, que viveram entre os anos 30 e 40 do século passado, que disseram coisas interessantes e que elucidam um pouco o universo do que quero falar-lhes. O primeiro deles é Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Goebbels, na Alemanha dos anos 30, disse o seguinte, atentem bem, uma frase que é atribuída a Goebbels, né? Disse ele, sempre será uma das melhores piadas da democracia o fato de que ela dá aos seus inimigos mortais os meios para destruir a si própria. Fecho aspas para Goebbels. Um outro homem daqueles tempos, um fantástico intelectual daqueles tempos, né, é Karl Popper. Karl Popper diz no seu clássico livro, belíssimo, que deve ser lido, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Karl Popper nos diz o seguinte, no que se chama hoje os analistas de o paradoxo da tolerância. O que diz Karl Popper? Abro aspas para Karl Popper. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Devemos, diz Popper, então reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar os intolerantes. Diz Popper ainda, devemos exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que qualquer incitação à intolerância e perseguição seja considerada criminosa, da mesma forma que no caso de incitação ao homicídio, sequestro ou revivência do tráfico de escravos. Fecho aspas. Isso Popper escreveu em 1938. E o outro que é importante para o nosso conceito de democracia militante, que é um dos corifeus do tema da democracia militante, escreveu um artigo muito importante em 1937, publicado em inglês, que está em inglês, não está traduzido ainda, muito estudado no Brasil, mas não traduzido para o português. Pelo menos eu não conheço, talvez Ingo conheça alguma tradução para o espanhol ou português. Mas está no inglês, que é Karl Liebenstein. Em sua obra, ele faz uma advertência em 1937, uma advertência dura no texto sobre democracia militante, onde ele desenvolve o conceito de democracia militante. E ele faz uma crítica nesse texto, Democracia Militante, à ascensão do fascismo e do nazismo que ocorreu no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ele preocupado
né? O Hitler assume em 1933 na Alemanha, ele migra logo depois, em 1937, em 1936 ele já vai para os Estados Unidos. Em 1937 ele escreve um texto antes da emergência da Segunda Guerra Mundial, antes de descobrirmos tudo o que ocorreu na Segunda Guerra. Ele escreve um texto mostrando que a democracia precisava cuidar-se, proteger a si própria. E ele escreve 2 pontos que eu tirei aqui do artigo dele, que é importante trazermos aqui. Abro aspas para Karl Liebenstein. Diz ele: sob a proteção dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, a máquina antidemocrática pode ser construída e posta legalmente em ação. O fundamentalismo democrático e a cegueira legalista não estavam dispostos a perceber que o mecanismo da democracia é o cavalo de Troia pelo qual o inimigo entra na cidade. E diz ele ainda: a maior virtude da democracia é também o seu maior vício, sua maior fragilidade, que é a tolerância. A democracia tolera tanto que tolera a chegada ao poder de alguém ou de um partido que diz que vai destruir a democracia. Fecho aspas. Então, essas 3 figuras, Goebbels, Popper e Liebenstein, são importantes nas suas ideias para os tempos presentes. Autores muito importantes da cena pública atual, como David Runciman, no livro Como as Democracias Chegam ao Fim, o Yasha Monk, né? O Povo contra a Democracia, né? Ou Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, mostram que há uma certa degenerescência nas democracias, uma regressão democrática, erosões constitucionais, a ascensão de governos iliberais, a transformação de democracias constitucionais em democracias iliberais, e mostram regressões no mundo, na Hungria, na Turquia, na Venezuela, nos Estados Unidos, e muitos registram a regressão no Brasil. E é preciso situar um discurso para o Brasil. Isso, como digo, como constitucionalista, não sou militante partidário, estou falando com a régua da constitucionalidade e a consciência do jurista. No Brasil, nos últimos 4 anos, ascendeu à presidência da República uma figura que já dizia, já nos anos 90, o seu desapreço pela democracia. É bem conhecido, Jair Bolsonaro, que não logrou êxito na eleição do dia 30 de outubro, suas declarações públicas antidemocráticas. Em 99, ele disse que, fosse ele eleito, no mesmo dia daria um golpe. E nós temos acompanhado pela imprensa, pela legítima imprensa, pela imprensa de jornalistas que lidam com fatos e não versões sobre fatos, o que está acontecendo no Brasil, né? O exterior, o mundo olha para o Brasil com preocupação, né? O Brasil com uma democracia que está resistindo graças à ação do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, com certas omissões do Congresso, com certas omissões da classe política, de partidos políticos, né? E as inseguranças e incertezas que estamos a ver. Isto é um fenômeno que se registra nos analistas políticos como manifestações da extrema-direita no mundo, cujo cardápio de práticas políticas antidemocráticas e inconstitucionais é repetido nos últimos 4 anos aqui no Brasil. Então, essas preocupações de Liebenstein e de Popper dos anos 30 podem ser relidas, e por esses autores que lhes falei aqui, especialmente um grande autor que trabalha uma obra jurídico-constitucional, que é João Gabriel Madeira Pontes, Democracia Militante em Tempos de Crise, com prefácio de Daniel Sarmento. Um texto fantástico de 2020, editado pela Lumen Juris, uma dissertação de mestrado que tem a densidade de uma tese doutoral. Então, o que nós estamos a ver no Brasil? Qual é esta agenda de regressão democrática que a democracia militante pode nos fazer combater e tutelar a própria democracia? A ideia, vejam, desde o ataque ao judiciário, desde o questionamento infundado do resultado das eleições, o atual presidente, que não foi reeleito, já da própria eleição dele, dizia que havia ganho no primeiro turno e veio questionando indevidamente, sem fundamento, sempre com uma retórica de ataque às instituições. Então, eu faço essa colocação, eu não quero que tomem, isso é difícil nesse cenário polarizado, que tomem a minha fala como uma fala de oposicionista ou de eventual agressor à figura da presidência da República, que é o nosso presidente que está aí. Eu quero tentar, e isso é difícil,
nesse cenário, porque os fatos são evidentes, eu preciso apontá-los, eu preciso dar o nome a eles, né? O comportamento presidencial, pela análise que tem sido feita, pelo que a literatura registra, tomando como patamar a literatura e o texto constitucional, não é um comportamento que possa dizer democrático. Então, a democracia militante, em certo sentido, o que devemos entender pela democracia militante, para resumir, né? A democracia militante é a que se autoprotege por via de instrumentos jurídicos e políticas legislativas tendentes a resistir a todas as forças que lhe são contrárias, as forças que lhe querem abolir. Ela o faz, a democracia militante, por meio de medidas previstas no direito positivo constitucional, e medidas que devem ser estatuídas, que ainda faltam ao Brasil. Nós, por exemplo, uma das medidas é estatuirmos, quiçá, eu sou muito contrário à lei das inexigibilidades, o Ingo sabe, eu vi o meu discurso há uns 10 anos atrás sobre ficha limpa, mas eu acho que a sugestão dessa obra do Madeira Pontes e da ideia da democracia militante no mundo é que nós precisamos criar inexigibilidade para partidos e candidaturas que são comprovadamente antidemocráticas. Antidemocráticas não só porque querem abolir a democracia vigente, como enaltecem ditaduras, enaltecem como regimes apropriados ao nosso sistema. Então, nós devemos criar, penso, é uma sugestão que deve ser refletida, criar, estatuir por lei complementar, hipóteses, e vermos como aferirmos isso, para que não fique uma prova ou uma perseguição ideológica, sabe-se dos cuidados que tem que se ter. Só para se dar um exemplo, né, dessa postura da democracia militante na sua maneira preventiva, nos seus métodos preventivos, né? Então, a democracia militante, ela emergiu num contexto em que a democracia liberal, daqui dos anos 30 e 40, travou uma batalha de morte contra os autoritarismos, que autoritarismo, eu posso dizer, dos anos 60, contra o fascismo e o nazismo, que eram regimes totalitários, muito mais graves do que as ditaduras que nós vivemos nos anos 60 na América Latina, né? O fascismo italiano e o nazismo hitlerista. Então, a democracia, ela precisa, a democracia militante, combater aquele que se aproveitam da tolerância dos regimes tipicamente democráticos para subverter o sistema constitucional. E aqui nós tivemos o exemplo do, infelizmente, tenho que voltar ao tema, do atual governo, uma militarização. Nós temos 6 mil militares no governo, nem na ditadura militar nós tivemos isso. Nós tivemos militares recebendo muito acima do teto, pelo menos os altos escalão, e a subversão constante, né, pelas redes digitais, esse técnico autoritarismo, né, que colocou-nos aqui Ingo, esse manejo das redes sociais, que é preciso também uma intervenção, que era um problema que não havia nos anos 30 e 40, onde o veículo de comunicação de massa era o rádio. Era o rádio. Agora nós temos as redes sociais. Com um algoritmo, a rede social seleciona o que eu, através do celular, vou ver. Seleciona para mim. E criam-se realidades paralelas. Nós temos testemunhados essa semana a situação, as pessoas estão em transe, muitos acreditando, pedindo SOS em frente a quartéis, pedindo intervenção militar no seio da democracia. Ora, se voltarmos aos anos 30, aos métodos da democracia militante, e a legislação aprovada ano passado, em setembro, alterando o Código Penal, prevendo os crimes contra o regime democrático, as ideias de golpe de Estado, de violência política, enfim, nós são crimes. Você pedir a ruptura institucional é crime. Ainda que você fique na esfera da cogitatio, ainda que você não tenha o iter criminis todo consumado, mas você legitima a instalação de inquéritos de toda sorte. Porque nós vimos aqui as violências de deputados que foram presos por decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito de um inquérito da fake news ou do inquérito dos atos democráticos, que, de certa forma, eles realizam uma jurisdição constitucional não típica, mas própria de uma ideia de uma democracia militante. E a DPF 572, que analisou a valia do inquérito da fake news, utilizou-se desse conceito. Não foi um acordo entre todos os ministros, mas a ideia da democracia militante tem vindo à tona em acordo do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Então, o que eu queria dizer-lhes, e para finalizar a minha fala, é trazer-lhes até um artigo aqui do Marcos Vinícius Furtado Coelho, meu companheiro de política estudantil,
desde os anos 90, nosso presidente nacional da OAB entre 2013 e 2015, e meu presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Ele publicou um artigo ontem no Conjur, cujo título é A Prevalência da Democracia em Tempos de Provação. Então, quero, para finalizar a minha exposição, ler parte do texto dele, que é muito rico para eu dar o fecho aqui à minha fala. Abro aspas para Marcos Vinícius Furtado Coelho. No regime democrático, a existência de mecanismos capazes de conter ataques aos seus pilares fundamentais é uma questão de autopreservação. No limite, está-se na fronteira de se garantir a própria existência da democracia e, com ela, os direitos e as garantias fundamentais que protegem todos os cidadãos. Supor que direitos como liberdade de manifestação e expressão possam ser usados para violar os princípios e os funcionamento democrático seria assumir que a democracia é de tal sorte frágil que permitiria a sua própria autodestruição. Continua Marcos Vinícius. Por certo, essa interpretação amplíssima das liberdades, a ponto de legitimar crimes e afrontas ao Estado Democrático de Direito, só é mesmo aceita por pequenos grupos que insistem em não aceitar as regras do jogo democrático. A doutrina do direito constitucional é sólida e uníssona em todo o mundo ao afirmar que não há direitos absolutos. Por isso, são legítimas as manifestações populares, a liberdade de expressão e de reunião, desde que não atentem contra a própria democracia e o Estado de Direito. Em situação de conflito, diz Marcos Vinícius ainda, entre princípios constitucionais, como a liberdade de manifestação e o regime democrático, por exemplo, faz-se uma ponderação considerando os elementos do caso concreto. E continua. O que se observa hoje é um recrudescimento dos ataques à credibilidade do sistema eleitoral, à alternância de poder, ao funcionamento das instituições democráticas, com pedidos de intervenção militar, e mesmo à vida e à integridade física de magistrados ou de quaisquer ocupantes de funções públicas que se ponham como obstáculo aos anseios golpistas. E continua. Em contextos como esse, de ameaça declarada à ordem constitucional democrática, a prevalência, por certo, da própria preservação do Estado de Direito, podendo-se restringir manifestações que criminosamente atentem contra o regime democrático. A Constituição de 88, diz ainda o Marcos Vinícius, ao estabelecer no seu inciso 44 do artigo 5º, que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. E esse dispositivo constitucional, lembro eu, foi densificado nas reformas que o Código Penal sofreu. Foi densificado estabelecendo crimes. Né? Foi revogada a antiga Lei de Segurança Nacional e estabelecido novos tipos penais regulando as tentativas criminosas contra o Estado Democrático de Direito. Então, diz ainda Marcos, né? Então, quando a Constituição estabeleceu esse inciso 44, artigo 5º, estabelecendo como imprescritível e inafiançável os crimes contra o Estado Democrático de Direito, já consagrou a Constituição a intolerância com quaisquer ações que visem, ao cabo, desmontar o aparato institucional que hoje garante o exercício do poder em nome do povo. E continua. Portanto, medidas de contenção e sanção a atos criminosos que atentem contra o resultado das eleições e contra as instituições democráticas são legítimas e necessárias, sobremaneira diante de ameaças reais e ainda em curso, mesmo que minoritárias. Vivemos, diz ele ainda, finalizo aqui, vivemos tempos de ódio, em que se alimenta a polarização política e a lógica do nós contra eles, da existência de inimigos internos que precisam ser aniquilados para o bem da nação. Essa lógica, diz Marcos Vinícius, é nefasta e deletéria para a permanência de uma sociedade democrática, calcada no pluralismo, na diversidade, na dignidade humana, na liberdade e na igualdade, que inclui o respeito às diferenças, como vimos no painel antecedente. E continua Marcos Vinícius aqui.
Em última instância, o ódio e o ressentimento como ferramentas políticas minam o desenvolvimento social e econômico do país, pois impedem que atores com posições divergentes, transformados em inimigos mortais, sentem à mesa, dialoguem e negociem estratégias e saídas para os principais problemas brasileiros: o desemprego, a inflação, a volta da fome, a estagnação econômica. O Brasil precisa de pacificação e diálogo para que possamos alinhar os consensos e conviver com os dissensos. Fecho aspas para Marco Vinícius. Então, essas palavras desses autores, eu queria desenvolver também um pouco mais do meu pensamento, mas o tempo nos é curto, só para dizer-lhes que, de minha parte, tenho analisado as decisões do TSE, do Supremo Tribunal Federal, nesses polêmicos inquéritos que parte da imprensa ataca, e até as manifestações, talvez muito injustas, mas penso eu, além de ser manifestações dentro do processo penal, dentro das capacidades investigativas, mesmo no inquérito judicial que está regulado em todos os regimentos internos de todos os tribunais da federação. O TJ do Rio Grande do Sul, Jung aqui não há de me negar, e o TJ de Santa Catarina, foi reformado em 2020, tem mais minudências práticas dentro do inquérito judicial aqui, só que nunca foi utilizado, porque é a primeira vez na história republicana que um tribunal é atacado de maneira tão violenta, né? E esse inquérito foi deflagrado pela omissão do Ministério Público e da Polícia Federal em tomar medidas protetivas da Corte e de seus magistrados. Inclusive, no âmbito do Conselho Nacional da OAB, nós fizemos um parecer, fui eu o relator pela constitucionalidade e legalidade desse inquérito. Infelizmente, o Conselho Federal entendeu não tomar a aprovação desse nosso parecer, contou com a aprovação do Lênio Streck, do Sepúlveda da Pertence e outros grandes juristas, mas não ficou com uma voz, opinião da OAB no tema, né? Mas, então, essa temática desses inquéritos, só para finalizar, então, são também no âmbito de uma democracia militante, penso, uma releitura que seria possível fazer disso, para a proteção das estruturas e da institucionalidade democrática. Não fossem, talvez, as respostas que o Supremo deu, provocado nas Jardins, propostas pela OAB na época da pandemia, não fossem as medidas tomadas nesse inquérito, não sei como teríamos chegado à eleição ao termo do processo eleitoral neste ano. Tamanho nível de violência. Tivemos 3 assassinatos antes das eleições, 2 no dia do mandato e 1 essa semana agora. Um padre no Paraná foi morto, encontrado morto, que votou no candidato vencedor, e parece que 90 e poucos % da população daquela cidade votou no candidato derrotado. E nós vemos violência política intoleráveis, que é preciso uma resposta dentro do Estado de Direito, dentro da racionalidade, dentro de uma concepção de democracia constitucional que se protege como democracia militante. Era isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado. Se houver espaço, estou aqui para responder alguma indagação. Obrigado. Bom, então, gostaria de agradecer ao professor Ingo Sarret e ao professor Rui Espíndola pelas palavras. E eu vou deixar aqui, então, o microfone aberto para as perguntas, caso alguém tenha. Muito boa noite, professor Ingo, professor Rui, Pauliotti, falando, um prazer ouvi-los, falas tão boas de se ouvir, tão boas de ser ouvidas, né? Queria saudar o professor Ingo também, que é um gentleman, né? Muito gentilmente dialoga comigo, eventualmente, agradeço por toda a atenção. A minha pergunta é sobre o que vocês pensam sobre a forma do direito atual, sem alteração legislativa, combater as fake news, né? Que eu traduzo como mentiras difamatórias, que visam, enfim, criar pânicos morais para se atingir determinados fins. Ainda mais à luz de um princípio de democracia militante, à luz do paradoxo da tolerância, que a fala maravilhosa do professor Rui muito bem explicou. Vocês acham necessária uma lei que regule o tema?
O Congresso não passou um projeto de lei porque eles ficavam discutindo o que seria o conceito de verdade da lei, naquela discussão de se verdade real ou outro conceito de verdade. Mas me parece que a lei poderia trazer parâmetros exemplificativos, porque sem a lei o judiciário vai decidindo pela concretização de princípios. Né? E sobre o que vocês acham, né? Eu tenho uma opinião muito formada que a resposta é negativa, né? Mas alguém pode seriamente dizer que mentira difamatória estaria protegida pela liberdade de expressão? Para além da evidente funcionalidade do inquérito das fake news, né, pela tese da legítima defesa institucional da Corte, ainda mais na omissão inconstitucional que o professor Rui bem falou, permitam-me, como jurista de movimento social, dizer, ainda mais na omissão inconstitucional do engavetador-geral da República sobre o tema, a gente pode discordar de uma outra decisão. Eu discordo de uma outra decisão que mandou excluir de rede social alguma coisa. Mas, enfim, vocês acham necessário um parâmetro legal para isso, no mínimo como na lógica de um rol exemplificativo? Não é como enquadrar as fake news no contexto da liberdade de expressão? Porque eu debato na neocaverna, como diz o professor Neil Streck, que é o multiverso do WhatsApp, com juristas mestres, doutores, e acho que não, que falar em, perdoem-me dizer, em 2018, em mamadeira de piroca, que fazer mentiras objetivas em campanha política, que seria liberdade de expressão. Esse é o senso comum de mestres, não é? E doutores. Então, era isso que eu queria dialogar com vocês, agradecendo, então, pela belíssima fala, que é um bálsamo ouvir isso, antes de tudo que a gente vê no senso comum teórico, como diria o professor Lênin. Obrigado. Rui, queres começar ou eu? Eu começo, então, Ingo. Eu digo o seguinte, são duas perspectivas diferentes o tema da mentira e da fake news, dependendo dos cenários jurídicos onde se dão. Uma coisa é a mentira e a fake news no processo eleitoral, que é o tema da mamadeira de piroca, né, na eleição de 2018, e muitas outras que ocorreram nesse período, né, como vai fechar igrejas, o candidato que ganhou as eleições, se ganhar, vai fechar a igreja. Essas questões elas provocam, no resultado eleitoral, uma fragilização da expressão popular. Eles induzem o eleitor à desinformação. E o processo eleitoral precisa ser tutelado a sua informação, a igualdade, a paridade de armas. Pode gerar até o que se chama de abuso dos meios de comunicação social. Pode a candidatura que for beneficiada, veja bem, pela jurisprudência eleitoral, a candidatura que for beneficiada com um processo, isso que sofreu a candidatura de Jair Bolsonaro em 2018. O TSE, claro, nunca a Corte, eu sou contrário a essas invalidações, mas a Corte teria, se a Corte fosse aplicar a jurisprudência que aplicou para governadores e prefeitos, a eleição de 2018 teria sido anulada. Isso foi o recado que deu. Mas como é que você anula, como é que uma Corte anula uma decisão, agora, por exemplo, 60 milhões de eleitores? Você divide o país, a Corte vai ser... É difícil para isso, esse tema. Mas, tecnicamente, essas intervenções na propaganda eleitoral elas estão bem minudenciadas na Lei 9.504, né, de 97, com as alterações que lhe foram posteriores, e nas resoluções do TSE. Então, há toda uma regressão. Esse é um ponto. Outra coisa, por exemplo, foram as fake news durante a pandemia. Durante a pandemia, muita gente morreu porque acreditou em fake news, que o vírus era chinês, que o vírus não existia. Então, essas consequências, elas têm consequências penais, elas devem ter responsabilizações administrativas, no plano da probidade administrativa, no plano da própria responsabilização civil ou administrativa de agentes públicos que contribuíram para isso. Então, o tema não é tanto o problema da verdade em si ou não dos fatos. São o uso da desinformação que pode gerar estados psicológicos e ações na população que podem lhe dar prejuízos como a própria vida ou a saúde, como muitos que morreram ou ficaram muito adoentados, ou mesmo você deturpar o resultado de um pleito. E isto, sim, está pré-ordenado na ordem jurídica, no plano eleitoral, que são coisas muito específicas, e no plano criminal, ou no plano fora do período eleitoral que nós vimos aí. Eu acho que uma expressão, para falar do meu tema da democracia militante, que nós temos que ser discutido com toda a seriedade no Congresso Nacional, uma legislação
A web não pode ser uma terra sem lei. Não pode ser no western, onde aquele que tem a mais bala, que tem mais força física, que tem o seu tacape retórico, ele vença. É preciso uma regulação, uma intervenção mais severa da legislação, aprovada pelo Congresso, democraticamente discutido, como em outros países há. Eu não vou me alongar nisso, eu não sou especialista em direito digital, nem em mídia digital, para me enunciar isto. Mas uma expressão da democracia militante, penso, é regular esse terreno sem lei que está a corroer a democracia, a saúde e a vida dos cidadãos. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Paulo, pela pergunta, também pelas palavras endereçadas. Rui, parabéns pela tua belíssima exposição. O tema da democracia militante está à flor da pele, né? E realmente ele mostra o quanto nós temos a memória curta, né? O quanto temos a memória curta, né? E o próprio Goebbels, né? Pelo menos a ele que se atribui aquela famosa frase, não, a mentira repetida 1000 vezes transforma-se numa verdade, né? Se ele é o autor, ele levou a fama, né? De qualquer sorte, né? Não é à toa que se estuda esse homem, né? Que não deve ser tomado como exemplo de bondade, mas justamente talvez o que não se deve fazer, né? Ou como realmente se pode utilizar a mídia, a propaganda para perverter todo um processo que disseste. E, de fato, eu concordo, tem que se colocar, tem que se contextualizar as coisas, tá? Realmente, processo eleitoral, nós temos uma questão de abuso e do mais caro princípio do processo eleitoral, que é o da isonomia, da paridade, como disse Armas, ou de chances, igualdade de oportunidades no processo eleitoral, né? É por isso que se combate o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, né? E disse a verdade, Rui, por muito menos, né, candidaturas de prefeitos, governadores, governadores, deputados, né? Brusque, Ingo, Brusque, o prefeito foi cassado aí por uma coisa tolíssima, por uma divulgação do negócio aí em fevereiro de 2013, 2012. Então, eu realmente acho que o processo eleitoral, o princípio da isonomia eleitoral realmente exige que haja uma regulação forte, né? Desses processos, e realmente, Paulo, não tem como fazer uma regulação tão minuciosa, se prever todas as hipóteses, mas é evidente que pode ter standards, né, que permitem uma concretização, evidentemente, à luz de cada caso, mas evidentemente há que ter standards delimitados, pelo menos delimitados para tanto. Mas tem razão também, isso tem se criado pelos prêmios. Nós temos que lembrar que aquele que mais brada contra as violações da liberdade de expressão, né, para usar justamente a palavra para todas as mentiras e das mais insanas que já se ouviu falar nesse país nos últimos tempos, foi aquele que editou a medida provisória de 6 de setembro do ano passado, regulando as redes sociais. E é o que mesmo que diz que o próximo vai fazê-lo. É o mesmo cujo partido, depois da medida provisória não dar certo, que foi devolvida, o Supremo julgou de prejudicado, evidentemente, a ação proposta contra ela, inclusive pelo Conselho Federal do OAB, né? O mesmo partido que tem agora o PL com igual teor da medida provisória, regulando as medidas sociais, tramitando no Congresso. Esse é o fato curioso. E o mais curioso, e isso foi também objeto de manifestação na época, inclusive minha, no Conjure, de outras pessoas, né, de que naquela medida provisória se proibia tudo, menos fake news. Porque é o principal instrumento de combate eleitoral utilizado, o que foi demonstrado já nas eleições de 2018 por várias estatísticas muito feitas no exterior, várias estatísticas do percentual muito maior de uso desses instrumentos por determinados candidatos nos partidos, né? E seria errado, tanto faz que tanto fez, a questão não é politizar, a questão é certo ou errado, né? É certo ou errado, não importa se é A, B, C, D ou Y, né? A questão é certo ou errado? Né? É isso que está em causa. Eu só vou terminar aqui porque eu andei lendo um livro muito interessante do Cass Sunstein, que
se chama Liars, né? Mentirosos. Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception. Né? E ele propõe, ele diz, não dá para exigir um dever de verdade absoluta, não existe um dever de verdade absoluta, mas existem situações onde a mentira e o falseamento causam dano. Né? E ele propõe uma espécie de tábua de critérios que, evidentemente, é bem interessante, que pode ser utilizado ou não, mas é muito interessante. Com isso eu fecho. Né? Ele estabelece 4 critérios, depois classifica assim, em graus, em níveis, graduação. Olha, é o state of mind, que ele chama, o estado de espírito, né? Subjacente à mensagem, pode ser a mentira, a irresponsabilidade, a negligência, pode ser razoável. Podemos discutir, mas a dimensão do dano causado, que ele classifica em grave, moderado, pequeno e inexistente. Dizer que a Terra é chata não machuca ninguém. Dizer que vacina faz mal causa mortes. Estudos recentes mostram que quase 50 mil idosos não teriam morrido não fosse isso. Quase 50 mil pessoas não teriam morrido só no Brasil se não fosse isso. Não estamos falando de um assassinato, uma pessoa morta. Tá? Probabilidade do dano, certo, provável, improvável, altamente provável. E tempo do dano, iminente, futuro próximo, razoável, futuro distante. Claro, isso é uma proposta dele. Ele só diz que nós temos que ter um framework, né, com critérios razoáveis, né, e principalmente, como diz o Rui, pactuados, né, pactuados politicamente, por um compromisso político, né, que podem balizar isso sem impor aqui a mano militar um dever de verdade absoluta em todas as esferas. Né? Mas realmente fazer essa graduação onde a mentira causa dano. A quem ela dana, quantas pessoas ela causa dano. Né? Aí, evidentemente, se pode... E tem exemplos muito claros nisso. Não precisa ser muito... tem casos muito evidentes, né? Que só com má vontade, né? Ou aquele cego, aquela pessoa que não quer enxergar, né? Não vê. Né? Então, é evidente que, dentro do limite do bom senso, né? E às vezes bom senso já bastaria para resolver uma série de problemas nossos, né? Do Brasil e do mundo, né? Bastaria olhar para o óbvio, eu diria às vezes, né? Nós temos realmente possibilidades, propostas, me parece, bem razoáveis, né? Factíveis, né? Sustentáveis de regulação, sem aqui invadir o núcleo essencial, que não deve ser, evidentemente, tocar da liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão não cobre racismo, não cobre homofobia, não cobre ameaça, que é crime, em qualquer código penal. Não cobre esse tipo de situação. Né? E, portanto, acho que nessa temos realmente medidas suficientes que podem ser implementadas, né? Mas, enfim, né? Isso não depende agora nem do Rui, nem de mim. Né? O mais que a gente pode fazer é falar sobre isso, tentar difundir pelo menos esse nosso pensamento, né? E quem sabe cola. Obrigado. Agradeço aos professores, o Espíndola e o Saller pelas exposições, mas, infelizmente, já foi me puxado a orelha aqui no tempo, então nós temos que nos encaminhar ao final. E eu gostaria, então, de passar a palavra ao nosso organizador, Dr. Ozawa. Vossa Excelência tem a palavra. Por até 2 minutos. Eu vou pedir 1 minutinho só para o professor Ingo e o professor Rui, né? Porque aqui eu acho que esse encerramento é um encerramento necessário, agradecendo antes de mais nada a Unifeb, o Laboratório de Direitos Humanos, né, a coordenação, professora Ana, obrigado pelo todo o apoio que foi necessário para a gente realizar esse evento. Um Congresso de Direitos Humanos e Garantias Fundamentais requer, antes de mais nada, muita coragem, muita ousadia, né? Enfim, ainda estamos seguindo nessas organizações. Quero agradecer os palestrantes, na ordem que falaram. Nós tivemos a professora Flávia Piovesan, que gentilmente, no quarto do hotel lá de Berlim, né, fez a aula magna de abertura. Em seguida, nós tivemos a primeira mesa na terça-feira. A Ingrid Sateré Mavé veio. Nossa, foi maravilhoso escutar, dar voz a escutar, né, o que a Ingrid tinha a dizer a respeito da população indígena. A Yarlene Safran, uma mulher negra, trans, pós-doutora, uma pesquisadora na área da saúde, da migração, enfim,
o Pierre Sotomayor, que é um juiz bem daqueles que a gente gosta, né, os diferentões, os fora da curva. Na sequência, nós tivemos uma mesa lindíssima também, formada pela Dani Félix, que é advogada aqui, professora mestra em Santa Catarina, a Maria Zanella, que acho que foi talvez uma das falas mais tocantes, né, falando sobre a questão da mulher trans, às vezes, situação de rua, né, na questão da profissional do sexo, enfim, e toda essa militância sobre a questão da violência trans. E o Paulo, que está aqui, já é figurinha carimbada do nosso álbum, né? Mas eu não canso de chamá-lo porque o Paulo realmente é o grande pesquisador sobre liberdades sexuais e individuais no Brasil. Hoje, nós tivemos a mesa com a Faida Belo, né? Com a Joyce Bert e com a Edilson, que foi um constrangimento epistemológico para todos nós aqui, né, presentes. E, finalmente, o professor Rui Samuel Espíndola, um pesquisador desses que a gente admira, catarinense, que a gente lê, acompanha, e o professor Ingo Wolfgang Sarlet, que também encerra aqui a nossa fala, que ela